Olá, muito boa noite. Você que acompanha a programação da TVBE, iniciamos mais um TVBE Entrevista na noite desta quarta-feira, dia 13 de maio, data que o Brasil, em 1888, encerrava um capítulo triste da sua história, que foi a abolição da escravatura, né? Encerrava um capítulo e partia aí para um novo tempo, ainda de muita dificuldade, que perdura até hoje, ainda tem alguns problemas a serem discutidos, a serem tratados, mas fica a data aí para nossa reflexão. Hoje conversamos com ele, que durante os últimos 28 meses foi líder do governo na Câmara de Vereadores de Itajaí e teve muito jogo de cintura para lidar com aquele povo todo ali. 21 cabeças pensantes não é fácil, né? E hoje ele vai falar pra gente um pouco da decisão de ter saído desse cargo e falar também da perspectiva para os próximos meses. Ano que vem temos eleições e, claro, os assuntos aí que estão pela cidade, aí na boca do povo, da população. Tudo isso e muito mais com o vereador Nabor Afonso Arruda Coelho. Só Afonso, né? Vereador. Boa noite, Farley. Tudo bom com o senhor? Boa noite. Bem-vindo. Boa noite ao público que nos assiste. É um prazer estar aqui, poder debater a cidade, falar dos projetos e o que precisamos para que essa cidade continue sendo a cidade que é e com perspectiva de futuro cada vez melhor. Legal, você pode participar enviando sua pergunta 9629-2237 pelo SMS ou WhatsApp ou ainda 3249-9100. A Débora Schmidt está no telefone esperando a sua participação também. Começa o programa de hoje, vereador, falando justamente, não poderia ser diferente, dessa sua saída. 28 meses, você com o trânsito livre em todos os partidos, bem quisto por toda a classe política da Câmara. A gente via, eu que acompanho as sessões da Câmara também, acompanhava esses bastidores, e você é respeitado por todos, fazia um bom trabalho. Por que decidiu sair? Fala, eu acho que eu desempenhei meu papel nesses 28 meses. Primeiro, quando fui convidado pelo prefeito Jandir Bellini, eu pedi que ele colocasse meu nome aos vereadores da base, aos 17 vereadores, né, aos 16 vereadores, para que eles escolhessem seu líder. Não tem como você liderar um grupo de pessoas se você não tiver o apoio e a confiança dessas pessoas. E naquele momento eu fui escolhido pelos vereadores. E durante esse período nós tivemos várias etapas que foram vencidas. Primeiro, um aprendizado por parte de todos os vereadores, muitos vereadores de primeiro mandato, que estavam ali ainda não sabendo o que seria feito, qual era o papel do vereador junto à comunidade e qual é o papel do vereador no legislativo. Então foi um período de aprendizado para mim também, né? Ainda debutando na função como vereador, mas com a larga experiência na política de Itajaí e conhecendo todas as pessoas, uma construção de um relacionamento que me permitiu ao longo desses 28 meses executar esse trabalho como líder do governo, mas de forma muito tranquila, porque o prefeito em nenhum momento, nesses 28 meses, ele pediu que eu aprovasse um projeto do executivo. Ele dizia que se os vereadores entendessem que o projeto encaminhado à Câmara de Vereadores não tinha a função de cumprir o interesse da sociedade, não deveria ser aprovado. Então, eu pude desempenhar esse papel de maneira muito tranquila. E foi um grande desafio, mas acho que essa etapa está vencida. Eu quis sair em dezembro e ele me pediu que ficasse. Nós tivemos um final de ano bastante conturbado devido à eleição da mesa, onde ficou bastante dividida a casa. Então agora se acomodou, o Douglas que... Ânimos aplacados. Está tudo mais tranquilo. O Douglas, que foi o candidato que foi vencido, agora faz parte da equipe do governo, desempenha o papel na Secretaria de Gestão, que é uma das secretarias mais importantes do Executivo, e vai ter oportunidade de desempenhar o papel, mostrar sua competência junto ao Executivo. Entendo que os partidos foram contemplados e agora é hora de nós desempenharmos esse trabalho aí nesses meses que ainda restam nessa legislatura, para poder mostrar para a sociedade o trabalho de cada um e desempenhar. E eu quero fazer parte desse grupo. Eu tenho compromissos
e projetos que eu me propus a fazer. No entanto, o meu gabinete ele ficou trabalhando em prol da liderança durante esses 28 meses. Então, acabamos não podendo desempenhar um papel específico do vereador. E agora eu quero aproveitar esse resto de 2015 e 2016 para fazer esses projetos. Até porque eu creio que você recebia uma certa cobrança daqueles teus eleitores, né? Até justamente por isso, né? Perfeito. Com muita tranquilidade. Assim, nós fizemos uma campanha baseada na proposta do coletivo. E isso foi feito porque todos os projetos que foram encaminhados do Executivo, eles tinham um objetivo que é a sociedade como um todo. E nós tivemos a oportunidade de poder participar de alguns projetos, elaborar naquilo que poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, nesse sentido, foi muito positivo. Agora você falou da sua decisão de deixar a liderança do governo na Câmara em dezembro, o que já tira alguns boatos que rodam em bocas pequenas. A gente sabe como é que funciona os bastidores da política em Itajaí. Falou-se que a sua decisão de sair da liderança do governo foi pelo remanejamento de algumas secretarias. Mas como você está me dizendo que foi em dezembro, então isso não procede? Não procede. Não tem pelo nenhuma... contrário, assim, final da eleição da mesa, eu fui ao prefeito, nós vamos fazer agora, vai ter o recesso, e na volta do recesso eu queria que o senhor convidasse outra pessoa para assumir a função da liderança, porque eu tenho outros projetos, eu quero tocar esses projetos. Daí ele me pediu que eu ficasse mais um tempo, para que pudesse as coisas se acomodarem. Entendo que não era a expectativa dele, ele queria que eu ficasse mais um tempo, mas eu entendo que o meu trabalho já foi desempenhado e está cumprido. E com relação à questão de política e o debate político, a nossa cidade se alimenta disso. Isso é uma cultura do açoriano e que é muito forte em Itajaí, que é de boca em boca, é o comentário. Essa cidade, ela se alimenta nessa área. Então, é complicado, mas são 30 anos dentro da política, então eu já sei por onde ando e como tenho que andar. Então, a construção da fidelidade, da respeitabilidade, você se dá ao longo do tempo e dizendo que eu sou uma pessoa de uma palavra só. Então, aqueles compromissos que eu assumi, nós tivemos ao longo desse período na liderança 333 requerimentos. De todos, a maioria dos vereadores, pouquíssimos não fizeram requerimento ao governo, de pedido de informação, de solicitação de perguntas e questionamentos que foram feitos, todos foram respondidos. Alguns vereadores entendem que a resposta nem sempre é aquela era aquele que ele queria ouvir. Mas todas as respostas que foram encaminhadas, que eles tenham pedido para elaborar projetos, para fazer questionamento, para exercer a fiscalização, que é o papel do vereador, ou para mesmo buscar informação, para fazer denúncia ao Ministério Público, foi dada. Então eu tenho tranquilidade de dizer que o meu compromisso que eu assumi como líder, eu cumpri. E mantive aquilo que para mim é mais sério na minha pessoa, que é manter a minha palavra e cumprir aquilo. Então as pessoas acreditaram em mim, e por isso eu me sinto gratificado com os vereadores, tanto da oposição como da situação, que sempre me ouviram e acreditaram que eu traria as respostas e faria que aquilo que eu explicava dos projetos do governo era verdade. Agora, eu presenciei, quem assistiu a sessão da Câmara na última terça-feira, um pouco do prestígio que você conquistou nesses 28 meses. Um vereador da base do PP pediu que os membros da bancada votassem contra o requerimento, e você, na sua palavra, você pediu que reconsiderassem e votassem favorável. Resultado, todos votaram favorável, o que mostra que o trabalho que você desempenhou nesses 28 meses serviu para se montar uma credibilidade em cima do trabalho. O requerimento em questão é um requerimento do vereador Thiago, que pedia informações ao juiz Sérgio Moura, da Justiça Federal, a respeito do depoimento de uma testemunha dentro do processo da Lava Jato, sobre um suposto envolvimento de um funcionário, e que teria citado um funcionário. Isso coloca em suspensão os 6 mil funcionários da prefeitura, e daí não como vereador, mas como funcionário público. Eu entendo que pela seriedade que se trata a prefeitura de Itajaí, não cabe isso. Então que se busca as informações e veja quem é a pessoa, se existe, se é apenas uma ilação, porque na Lava Jato, se todas as ilações feitas com referente a pessoas forem verdade, vai faltar presídio. Mas isso faz parte, entendo, e os vereadores entenderam, e aí eu falei como funcionário público que eu quero as mesmas respostas que foram buscadas,
se é que a Justiça Federal vai encaminhar, mas eu já solicitei à Procuradoria do município, que a Procuradoria do município solicite essas informações, até para dar tranquilidade a todos os funcionários que ficam jogados numa vala comum, sem poder se defender. Então, que se busque informação, quem é essa pessoa, se existe, e se culpados, que paguem. Paguem pelo que faz. Eu acho que esse é o critério que tem que ser adotado. E fiquei muito gratificado que os vereadores entenderam e votaram favoráveis. Foi muito bom. É transparente, isso tem que ser assim mesmo, tem que ser apurado. Você deixou a liderança do governo, com você saiu também o vice-líder, que muita gente até nem sabia que ele era o vice-líder, até porque não aparecia muito, mas o vereador Paulo Manuel Vicente. Fui eu que o convidei desde o 1º de janeiro de 2013 para que me acompanhasse. O Paulinho tem uma larga experiência no Legislativo, é uma pessoa muito tranquila, foi presidente da casa e tem um perfil muito parecido com o meu de diálogo, de conversa. E fui buscar a experiência do Paulinho também, para que as mazelas do Legislativo pudessem ser desdobradas, e foi muito bom. Foi uma experiência gratificante, importante, mas tem que seguir adiante. Você chegou a sugerir um substituto para o prefeito, de quem vai partir a indicação? Como é que funciona agora? Eu sugeri ao prefeito que ele reunisse a bancada e a bancada escolhesse um novo líder para dar continuidade ao trabalho. Ele deve fazer isso no decorrer dessa semana ou da semana que vem. Agora, vereador, já tem algum projeto focado que seja sua prioridade agora? Um pouco tirando aquele peso, saiu quantos quilos das costas? 1.400, mais ou menos, né? 20 vezes 70 dá isso, né? É por aí. A média é essa. Não tem peso. Na verdade, quando você se propõe a desempenhar um trabalho, existe uma carga que tem que ser feita, mas se você assume uma tarefa, tu tem que cumprir a tua tarefa. E sabendo que não existe só bônus, existe o ônus também, mas tudo é aprendizado. E essa foi mais uma oportunidade de exercer uma tarefa que eu não tinha feito, mas que se resume no diálogo, que é a nossa vida, é o dia a dia. É como eu desempenho meu trabalho como funcionário público, que quando você conversa e busca o consenso, você consegue bons resultados. Ninguém consegue realizar nada sozinho. Você precisa de uma equipe. E para você ter uma equipe, você precisa convencer e garantir para as pessoas que o caminho é aquele. Então, essa foi a oportunidade de exercer esse papel, de poder trabalhar em equipe. Antes de chegarmos a alguns outros pontos, a gente tem muito assunto para falar hoje, temos o dengue para falar, guarda municipal, sai ou não sai, essa é a pergunta que todo mundo faz quando aparece algum político aqui, e é importante a gente falar sobre isso, mas não tem como não falar, já que o senhor é vereador do PMDB. Final de semana o PMDB perdeu um dos seus grandes nomes, né? O senador, já foi governador, já participou em todas as esferas aí da política catarinense, um dos grandes nomes da política catarinense. O senador Luiz Henrique da Silveira morreu no último final de semana e era considerado por muitos um grande articulador, com trânsito livre em todos os partidos e uma pessoa muito acessível e benquista. Como é que você avalia essa perda? Eu conheço o senador Luiz Henrique da Silveira há 30 anos. E o senador Luiz Henrique, primeiro, perdeu o PMDB, a sua maior liderança, a sua maior estrela, mas perdeu Santa Catarina, a sua maior estrela política. Santa Catarina hoje tem um estado de excelência que um dos grandes responsáveis foi o Luiz Henrique, com a visão moderna, criando os benefícios que atraiu empresas do Brasil inteiro e permitiu que Santa Catarina desse um salto de qualidade que Joinville deu na sua gestão como prefeito, os 3 exercícios como prefeito da cidade. Um homem público que foi deputado estadual, 5 vezes deputado federal, 3 vezes prefeito de Joinville, 2 vezes governador, 1 vez senador, ministro, e não tem uma mácula que se fale dele, a não ser o diálogo, sempre buscando e traçando como objetivo o sucesso de Santa Catarina, um melhor interlocutor que nosso estado tinha junto ao governo federal. Perdemos um grande líder. O PMDB vai sentir falta, mas Santa Catarina vai demorar um tempo para se recompor, e que temos muitas pessoas com capacidade, mas que terão que se unir para exercer o papel que Luiz Henrique exercia. Então, foi muito triste. Acho que
é uma perda. Esse ano 2015 vai ser para o estado de Santa Catarina um estado de você se reacomodar e buscar que as pessoas se unam em prol do projeto do estado para suprir essa lacuna. E aquela coisa, quando ele falava, tinha peso aquilo que ele falava. Tinha peso. Tive várias oportunidades, conversei com ele na quarta-feira da semana passada. Ele estaria vindo a Itajaí para tratar das... O prefeito Jandir Belini tinha uma reunião com ele na segunda-feira, é isso? Isso. E ele estaria vindo a Itajaí para tratar da situação do PMDB em Itajaí. E sempre a palavra dele era... Porque ele trazia uma fala de consenso, de que o melhor caminho de uma boa briga ainda é o acordo. E isso, acho que na política, nesse momento que a política nacional vive, é importante que possamos dialogar, porque o país vive um momento de crise de homens e crise política partidária, e que precisa que haja uma acomodação, porque quem está perdendo são as pessoas, são os brasileiros que hoje não tem mais a garantia do emprego, não tem segurança dos seus investimentos. Isso acaba atrapalhando a vida de todo mundo. Então é preciso que haja um grande pacto nacional, onde quem cometeu erros responda pelos seus erros, mas que o cidadão não pague o preço. É verdade. Falar o que do homem que foi recordista de mandatos consecutivos? 12, é isso? 12. Pensa, isso aí é consagração da urna do povo, não é? Não tem muito o que se falar, né? E no momento que se fala tão mal de políticos, verdade. Né? Um exemplo bom, né? Um bom exemplo a ser seguido. E é aquela coisa, existem bons e maus profissionais em qualquer área, bons e maus políticos, e é aquela coisa, o pessoal fala muito de corrupção, não é o partido que é corrupto, são as pessoas. Não existe, né? São as pessoas. Não existe partido corrupto. As pessoas são corruptas. Né? Esse erro é inerente ao ser humano, né? Ele pode estar na sigla A, B ou C, mas não existe partido corrupto. E assim, historicamente, o Brasil tem a corrupção endêmica, em todos os níveis. Começou lá no tempo de Dom João VI. Mas eu acho que a sociedade como um todo, ela passa por um momento de acomodação, no sentido de expurgar aquilo que era ruim. O Brasil é um país fantástico, que oferece oportunidades que talvez nenhum outro país ofereça. O que nós precisamos é ter maturidade política, as instituições são sólidas, nós temos hoje um judiciário vigilante, presente, o legislativo forte, porque de todas as denúncias se fala e está envolvido 50 políticos, 55. São mais de 500 deputados, são mais de 80 senadores, então nós temos mais de 600 políticos, nós estamos falando... Se tudo que se fala for verdade, nós estamos falando de 10% da que chateia o posicionamento popular ou de algumas minorias que fazem um estardalhaço gigantesco, colocar os políticos numa vala comum, isso te chateia? Eu acho que generalizar em qualquer situação é você não entender a informação e não ouvir informação, você ser movido por essa mídia que trabalha de forma equivocada certas informações. Então, se você tem 90% da classe política que compõe o Congresso e o Senado, é séria, não é uma minoria. E isso dizendo, se nós considerarmos que tudo aquilo que foi informado e dito nas redes sociais e na mídia for verdade. Então, nós temos 90% da classe política é séria, respeita a sociedade, respeita o voto e honra aqueles que acreditam nela. Então, generalizar em nenhum sentido é correto. É o seguinte, 9629-2237 é o telefone que você tem para participar e enviar suas perguntas. Já tem algumas, a gente faz no próximo bloco. 3249-9100 e a gente faz uma pausa no TVBA Entrevista. Quando a gente voltar, vereador, vamos falar um pouco de dengue? Perfeito. Vamos lá? Um pouco não, bastante, é sempre bom falar, né? A gente faz uma pausa e voltamos já.